Red Velvet. Irene and Seulgi. Uma subunit com um poder imenso. Elas dominam o palco. A presença delas é inegável. Conhecidas por performances impecáveis e visuais cativantes, elas são uma força, uma dupla de peso. Os fãs aguardam ansiosamente cada passo, cada som novo, cada novo visual. Elas representam uma certa maturidade no K-pop. Uma sofisticação afiada. O primeiro mini-álbum delas, Monster, fez barulho. Foi uma declaração. Sombrio, sedutor. Apesar de um lançamento do clipe meio caótico, a qualidade brilhou. Bombou nas paradas e vendeu horrores. Isso foi lá em julho de 2020. Faz tempo, hein? Anos se passaram, a fome pelo retorno delas cresceu firme, intensa. Os fãs queriam mais. Rara, parecia ter acabado. Tilt foi anunciado, o segundo EP delas. A notícia estourou e a galera pirou. Lá pra 18 de maio de 2025, a máquina de comeback começou a girar. Os teasers começaram a sair. Os boatos viraram gritos. O mundo do K-pop virou os holofotes pra elas. O que elas trariam dessa vez? Será que superariam Monster? A régua estava lá no alto. Irene e Seulgi, elas não são novatas. São artistas experientes, veteranas com uma década na exigente indústria do K-pop. 10 anos de evolução, de crescimento, provando seu valor artístico. Elas pareciam prontas. Prontas para explorar novos territórios, quebrar barreiras, entregar algo realmente usar usada. Algo inesquecível. O palco estava montado para um grande evento. Para redefinir as expectativas. Aí a imagem foi lançada. Aquela que mudou a conversa na hora. Era um close-up, uma foto artística de uma ostra. Aparentemente simples, mas só na aparência. Mas contexto é tudo e a interpretação é rápida, especialmente na internet, né? Não era uma foto qualquer de fruto do mar. Era carregada de significado, explosiva. Muitos viram uma metáfora clara, um símbolo bem direto. A ostra, nesse contexto, foi amplamente interpretada como uma representação da genitália feminina. A ligação foi imediata e, para muitos, chocante. A internet fez o que faz de melhor. Reagiu alto, com paixão. A imagem viralizou pelos motivos errados. Ou
certos dependendo do seu ponto de vista. Não foi nada sutil, pelo menos não aos olhos do público sul-coreano ou de uma parte barulhenta dele. A imagem foi rotulada de explícita, inapropriada, ousada demais para idols de K-pop, mesmo para idols experientes. Foi demais? Cedo demais depois de sugerir um conceito ousado? Ou simplesmente chocante demais para o gosto popular? O debate pegou fogo, com força total. A data era 18 de maio de 2025. Essa data ficou marcada para sempre por essa controvérsia repentina e explosiva. Uma única imagem de teaser acendendo uma fogueira de discussões sobre arte, sobre censura, sobre o que é permitido no mundo cuidadosamente montado do K-pop. A ostra virou símbolo de um limite ultrapassado para muita gente. A reação negativa não veio aos poucos. Foi um incêndio rápido e incrivelmente feroz. As comunidades online na Coreia do Sul pegaram fogo. Fóruns, redes sociais, tudo inundado de comentários negativos, de reprovação. A reação do público local foi forte e majoritariamente crítica. Isso não passou batido. A SM Entertainment se viu numa saia justa. A pressão aumentava, hora a hora. A empresa encarou uma decisão crítica. Deveriam bancar o conceito das artistas, defender a escolha artística, ou ceder à pressão pública crescente. A escolha mandaria um recado claro, de um jeito ou de outro. Foi um momento decisivo. Eles cederam. O teaser polêmico da ostra foi removido, quietinho, eficientemente. Retirado de todas as plataformas oficiais sem comunicado formal, sem pedido de desculpas, sem explicação. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Apagado da lousa digital. O silêncio foi ensurdecedor, revelador. Essa recuada rápida disse muito. Destacou poder imenso da opinião pública no cenário do entretenimento sul-coreano. Reforçou uma sensibilidade corporativa a reações virais negativas. A pérola, considerada provocativa demais, foi rapidamente escondida, arrancada da vista do público. A declaração ousada, de repente, silenciada pela força da reprovação. Seção 5. A história complicada do K-pop com conceitos provocadores. K-pop e conceitos provocadores? E isso já tem história. Uma história longa e complicada. Polêmicas sobre imagens sexualizadas ou temas sugestivos, isso não é de hoje. Esse último incidente com Irene e Seulgi é mais um capítulo numa saga contínua de testar limites e encarar as consequências ou os debates. Gap 2 Pensa no próprio debut delas, Monster. O clipe era um banquete visual de temas sombrios e intrigantes. Monstros, estética de filme de terror, armas e um subtexto homoafetivo inegável entre as duas membros. Com certeza apertou alguns botões. Gerou discussão. Não foi totalmente seguro. Foi memorável. Mesmo naquela época, com Monster, já rolavam uns boatos. Rumores de que a SM Entertainment poderia ter editado o clipe de última hora para suavizar algumas cenas mais sugestivas, talvez por preocupação com as regras de transmissão ou possível reação negativa do público. A sombra da censura, ela tá sempre por perto, à espreita. Então, essa nova polêmica do Tilt, apesar de chocar alguns, se encaixa num padrão maior de exploração artística, encontrando resistência pública. Mas a reação, dessa vez, pareceu diferente. Talvez mais intensa, mais imediata. Em 2025, com artistas como Irene e Seulgi jamais estabelecidas, alguns poderiam esperar mais liberdade artística ou uma defesa mais firme. Seção 6. Um público dividido. Reações conservadoras versus progressistas. A imagem da ostra rachou o público. Dois lados bem distintos surgiram, rápido e barulhentos. De um lado, indignação, incredulidade, críticas pesadas. Isso não é o que o K-pop deveria ser.
Protejam a pureza. Mantenham a imagem esperada. Para muitos, o limite foi ultrapassado, sem dó, e de forma inaceitável. Do outro lado, é uma perspectiva diferente. Apoio aos artistas, ou pelo menos um pedido por compreensão. Irene e Seulgi são mulheres adultas, artistas realizadas, com uma década de experiência. Por que a expressão delas deveria ser tão vigiada? Por que essa censura imediata? Esse lado viu como exploração artística. Não uma forma moral. Eles deram a liberdade criativa. Críticos de cultura pop e comentaristas entraram na briga. Alguns apontaram para uma onda conservadora crescente, surpreendentemente comum entre os mais jovens na Coreia do Sul. As plataformas online viraram campos de batalha. Cada opinião amplificada, cada preocupação aumentada, a câmara de eco digital, rugindo com discordância e defesa, era um microcosmo de tensões sociais maiores. Isso foi mais Fiber bat Bibrei bat sobre uma única imagem provocativa. Foi um choque cultural acontecendo em tempo real, um referendo sobre limites aceitáveis para idols femininas de K-pop que vivem sob um holofote global intenso, enquanto navegam por normas culturais locais profundamente enraizadas. O atrito era palpável e significativo. Seção 7. Efeito dominó. Impacto no Tilt e além. E agora, pro Tilt. O EP ainda vai sair. Mas sob qual sombra? Essa polêmica vai acabar ajudando? Ou vai prejudicar o comeback? Aquele velho ditado diz: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas será que é verdade? Quando a repercussão é tão negativa, tão divisiva, a parada é séria. Alguns observadores notaram. Os outros teasers foram excepcionais. A estética geral foi elogiada, como sofisticada, como promissora de uma nova direção. Esse incidente da ostra pode ofuscar esse mérito artístico, ou pelo contrário, pode despertar a curiosidade, atrair mais olhares para o lançamento final, deixando a galera se perguntando o que mais o Tilt pode trazer. A expectativa agora é Santa com apreensão, a música em si, as canções, as performances vão refletir o conceito ousado inicial, ou a SM Entertainment vai mudar de rota, optar por uma abordagem mais segura, mais convencional. Depois dessa bronca pública rápida, a decisão vai dizer muito sobre o quanto eles gostam de arriscar, sobre o apoio à visão das artistas. A direção futura da subunit pode ser recalibrada. Além desse comeback específico, quais são as implicações para a indústria do K-pop como um todo? Outras empresas de entretenimento estão, sem dúvida, de olho, anotando tudo. Será que vão ficar mais cautelosas, mais hesitantes em aprovar conceitos ousados? Especialmente para femininas. Será que esse incidente vai, sem querer, levar a mais autocensura? Um balde de água fria na criatividade. Seção 8. O K-pop está ficando chato? Uma questão de liberdade criativa. Um sentimento está crescendo. Um burburinho persistente. De que o K-pop está ficando, bem, chato, muito formulaico. Tão polido que chega a ser estéril, com medo demais de correr riscos de verdade. Os fãs, especialmente os mais antigos, estão falando isso. Alguns estão até voltando a atenção para outras cenas de pop asiático, buscando algo mais ousado, mais autêntico. Essa polêmica do teaser de Irene e Seulgi, pra quem acha que K-pop está estagnado, é a prova cabal. Prova, argumentam eles, de que a indústria não aguenta temas maduros, que ela cede sob pressão conservadora, que a expressão artística é sacrificada no altar da aprovação pública ou da segurança da marca. Isso
reforça os medos deles. Um produtor musical freelancer até alertou publicamente sobre essa tendência à autocensura. É um caminho perigoso, ele argumentou. O K-pop precisa de um debate forte, precisa de espaço para a liberdade criativa, para evoluir, para se manter relevante, para se conectar de verdade com uma audiência global que é cada vez mais diversa nos seus gostos e expectativas. Artistas pop ocidentais frequentemente testam limites, de forma bem mais explícita, e embora enfrentem críticas, a estrutura da indústria muitas vezes permite isso, ou até recompensa. Será que o K-pop está numa sinuca de bico, tentando ser um fenômeno global, enquanto ainda está profundamente amarrado às sensibilidades culturais específicas do seu mercado local? É um malabarismo difícil, e às vezes alguém cai. Seção 9. Conclusão. Navegando na corda bamba entre arte e aceitação. O incidente do teaser de Tilt foi um turbilhão, uma tempestade repentina num copo d'água do K-pop, mas suas ondas podem se espalhar mais longe do que se esperava inicialmente. Uma ostra, pensada como um símbolo artístico, virou a estopim para uma conversa muito maior sobre arte, censura e normas culturais. Foi um lembrete poderoso. Irene e Seuli, com sua autonomia, miraram em algo novo, algo que refletisse sua maturidade, sua evolução artística. O conceito de queerbait, BDSM, era ambicioso. O teaser da ostra, um visual ousado, mas uma parte do público reagiu forte. E a SM Entertainment ouviu, ou talvez mais precisamente, capitulou, rápido, decisivamente. Artistas de K-pop, especialmente as idols femininas. Elas andam numa linha incrivelmente tênue, uma corda bamba perigosa, entre inovação artística e expectativa do público, entre sua própria visão criativa e as exigências, muitas vezes rígidas, do gosto popular, particularmente dentro do contexto cultural único da Coreia do Sul. Essa tensão está sempre presente, uma negociação constante, o futuro de conceitos maduros no K-pop. Fica meio na berlinda, depois de episódios como este. Será que empresas e artistas vão ousar ser diferentes? Vão forçar a barra? Ou há medo da reação negativa? A lembrança da censura rápida? Vai manter as expressões criativas seguras? E, como alguns temem, cada vez mais chatas. Só o tempo e os próximos comebacks dirão de verdade. A pérola da arte sem rédeas continua, por enquanto, difícil de alcançar.